Olá, irmãos, graça e paz. Estamos ainda no tema avivamento e quero saudar a todos que estão nesse momento nos assistindo o nosso canal. Seja bem-vindo, o Senhor seja contigo, trazendo luz para todos os teus caminhos. Amém? Então, o nosso texto de hoje está lá em Ezequiel, capítulo 37, texto bastante conhecido, o Vale de Ossos Secos. E a palavra diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a esses ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os meus ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Texto muito conhecido e que fala do estado da nação de Israel. Israel estava experimentando um cativeiro e era muito natural a nação toda olhar para si mesma e se ver como um vale de ossos secos. Algo que foi encerrado, finalizado, terminado, destruído. Israel agora está sob o domínio da Babilônia. Mas Deus começa a levantar os olhos de Ezequiel e mostrar para ele uma realidade que ele não conhecia ou talvez nem mesmo acreditava. Porque quando Deus pergunta para ele: É possível, Ezequiel, esse vale de ossos ser de novo um exército? É possível que esses ossos venham a reviver? E Ezequiel joga a responsabilidade para Deus e diz: Ó Senhor, tu é que sabe. Eu não sei de nada, tu que sabe.
Mas Deus começa a mostrar uma nova realidade para Ezequiel. Semana passada vimos alguma coisa sobre avivamento, como nós dissemos, só recapitulando, a palavra avivamento significa trazer vida, despertar, tirar do sono. Então, o avivamento, em primeiro lugar, ele é uma obra de Deus. Ele não pode ser provocado pelo homem, mas ele procede de Deus, ele vem de Deus. Ele é um método usado por Deus para manter a sua igreja viva e a obra missionária em ação. E o avivamento ele geralmente vem em períodos de grande declínio espiritual, em momentos que as pessoas não têm esperança. E ele vem com o motivo de animar os crentes, renovando a fé, restaurando o amor e o compromisso com Deus. Ele também tem o efeito de atear fogo ao zelo evangelístico no coração dos crentes. E ele não é feito com hora marcada. Ninguém consegue marcar um horário para o avivamento, Nós somos surpreendidos por essa obra de Deus, que é soberana e transcendente. É quando o Espírito irrompe em uma congregação, desce como labaredas de fogo, quando ele consome os púlpitos e todos, sem exceção, são afetados. Mas por que esse texto de Ezequiel está na Bíblia? Se ele dissesse respeito apenas à nação de Israel e ao tempo de Israel, não haveria necessidade dele estar num livro que agora está nas nossas mãos. Porque esse texto está ali. Será que ele foi uma informação dada somente a Israel? Ou existe algo nesse texto que nós podemos aproveitar hoje e podemos tirar dele uma aplicabilidade para as nossas vidas? É possível isso? Será? Com certeza. Esse texto está na Bíblia para que hoje nós tenhamos acesso a ele e possamos experimentar os efeitos que o mesmo Israel experimentou quando esse texto foi trazido diante deles, quando o profeta profetizou diante deles. Nós podemos usar essa história como um espelho para os nossos dias. Tanto a situação em que Israel se encontrava como a resposta de Deus em face do problema. E também a orientação dada por Deus ao profeta. Como ele deveria agir, como ele deveria profetizar, o que ele deveria dizer, o que ele deveria levar a nação a pensar e a viver e a experimentar. Vamos analisar todo o caso. Israel estava experimentando aquele cativeiro por quê? Porque eles estavam em pecado, porque eles pecaram, porque eles desobedeceram a Deus, porque eles foram arrogantes com Deus, porque eles rejeitaram o ensino de Deus para viver aquilo que eles entendiam ser o melhor para a vida deles. Eles rejeitaram a lei, rejeitaram toda a instrução dada por Deus, adoraram outros deuses, adoraram a Baalins, adoraram a Baal, adoraram ao próprio Satanás. Sacrificaram seus próprios filhos aos demônios. Estavam vivendo uma realidade totalmente diferente da realidade que Deus tinha para eles, do que Deus gostaria que eles vivessem. Em suma, eles estavam em pecado. O pecado voluntário e a permanência nele traz juízo.
E foi exatamente isso que aconteceu com Israel. E esse estado de distância de Deus, eles estavam em pecado, logo eles estavam distantes de Deus. E essa condição, quando nós estamos distantes de Deus, nós secamos e nos tornamos sequíssimos como aqueles ossos. Davi escreveu no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O pecado faz o ser humano definhar. Enquanto Israel olhava para a sua condição, eles não viam também a luz no fim do túnel. Para eles não passavam de um vale de ossos sequíssimos. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida, ou olhando para a sua nação, ou mesmo para o mundo, e pensando a mesma coisa. Um vale de ossos secos, sem vida. Não existe esperança, não há fé, não há nada que possa trazer luz aos seus olhos e indicar uma salvação, uma esperança, uma condição melhor. Mas o texto diz que Deus faz uma pergunta para Ezequiel. É possível que esses ossos sequíssimos voltem a ter vida? Ezequiel parece que tira a responsabilidade dele do jogo, e diz: Senhor, Tu sabe, Tu que sabe, Tu sabe todas as coisas, é Tu quem sabe, Senhor. Mas Deus diz para Ezequiel: profetiza. Ezequiel profetiza. Ezequiel, abre os teus lábios e profetiza. Profetiza, filho do homem. Não é uma sugestão, é uma ordem. Profetiza. Mas Ezequiel não olhou para o vale e já saiu fazendo o que veio na cabeça dele, Dando ordens, declarando, determinando. Não, ele não fez nada disso. Como se Deus fosse o seu empregadinho para estar ali agindo com o poder dele, segundo as ordens de Ezequiel. Não. Ezequiel não fez isso. Ezequiel disse: Deus, eu não posso fazer nada. O Senhor sabe. Eu estou aqui ouvindo a tua instrução. O que o Senhor acha que dá para fazer aí? Então, Deus começa a trazer as instruções para Ezequiel. Ele começa a profetizar segundo a orientação dada por Deus. E enquanto Ezequiel abre a sua boca, abre os seus lábios, ele começa a ouvir um ruído de ossos que estão se unindo, respectivamente, osso ao seu osso. Ezequiel jamais poderia fazer isso sozinho, até porque Ezequiel não saberia dizer que osso corresponde ao seu próprio osso, do mesmo esqueleto. Imagina que tarefa impossível para um ser humano fazer uma coisa dessa diante de um vale de ossos secos. Mas Deus sabe, e Deus sabia. E Deus começa a fazer exatamente isso. Cada osso unir-se ao seu próprio osso específico do esqueleto. Deus sabe a sequência certa das coisas. Deus sabe a ordem correta, a organização correta de todas as coisas. O momento certo para as coisas acontecerem na minha e na sua vida, em
todo mundo. Você não sabe, eu não sei. Não adianta você começar agora, querer determinar para que as coisas aconteçam, querer ordenar para que isso ou aquilo aconteça. É Deus que sabe, querido. É Deus que conhece todas as coisas. E Ele vai começar a orientar a você. Ele vai começar a te dizer o que você deve fazer, como você deve agir, qual deve ser a sua ação. Foi dada a primeira ordem, os ossos se uniram, cresceu carne, músculos, nervos e tendões sobre os corpos, e de repente tudo para. E Ezequiel, que antes estava num vale cheio de mortos, continua em um vale cheio de mortos. Embora agora haja carne, hajam nervos e tendões sobre aqueles ossos, eles continuam mortos. Então Deus fala de novo com Ezequiel. Uma nova fase teria que se iniciar. Precisaria de um segundo comando dado por Ezequiel, em nome de Deus e segundo a sua orientação. Sopra dos 4 ventos, ó Espírito, sobre esses mortos, para que vivam. Então, aquele vale cheio de mortos se torna um exército de homens vivos agora. Porque o Espírito de Deus soprou sobre aqueles mortos e enviou neles o Espírito respectivo de cada um, para que eles vivessem. Então Deus explica essa visão para Ezequiel. E Deus diz: Ezequiel, esse vale, esses ossos sequíssimos, são toda a casa de Israel. Então ele diz no versículo 11: Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Ou seja, não há esperança. Não há mais esperança diante dos olhos humanos, mas para Deus não. Portanto, Deus diz para Ezequiel: profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O que Deus estava dizendo para o profeta? Ezequiel diz para eles que eu vou restaurar a sorte deles. Eu não somente vou tirar eles dessa condição, como vou restaurá-los na sua própria terra. Essa era a palavra profética dada por Deus a Ezequiel. E por causa disso, eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura deles e tirá-los de lá de dentro e vos restaurar na sua condição original. Então no 14, finalmente ele diz: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz. Assim diz o Senhor. Que palavra tremenda. Mas por que Deus não fez tudo isso sozinho? E não disse para Ezequiel:
Ezequiel, contempla aí, o milagre que eu vou fazer. Não, Deus começou a dizer para ele: Ezequiel, profetiza. Ezequiel, diz assim e assim para esse vale. Porque essa é a forma que Deus escolheu, queridos. Por que Deus levantou os seus profetas ao longo de toda a história? Porque Ele sempre colocou alguém em seu lugar, como representante, para falar. Porque Deus te escolheu para fazer a diferença. Ele quer que você também seja um ouvinte e um emissário da sua voz. Ele quer que você seja alguém que vai transmitir a sua palavra para aqueles que não o conhecem, que não acreditam nele, que não têm mais esperança. Deus escolheu você. Ele escolheu a mim. Porque Deus quer que participemos dos seus projetos. Ele não quer que nós sejamos simplesmente ouvintes e telespectadores das suas ações e manifestações. Não, Ele quer que nós participemos com Ele. Ele nos escolheu para isso. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim. João 15,16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Ou seja, aquilo que você faz em Deus, querido, permanece. Aquilo que você faz por si mesmo, dizendo que é para Deus, é como madeira, feno e palha. Quando o fogo vem, queima tudo. Quando o fogo do zelo de Deus vem, queima tudo. Quando a prova de Deus para ver se a obra vai permanecer, queima. Agora, quando você faz em Deus, essas obras são ouro, prata e pedras preciosas. Não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi e vos designei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Paulo diz em 2 Coríntios 5, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Deus vai usar a tua vida, querido, para exortar aqueles que não conhecem, para encorajar, para trazer uma palavra de renovo, uma palavra de entusiasmo, uma palavra que vai fazer com que as pessoas creem, porque não é a sua palavra, mas é a palavra dele. Mas Ele vai usar a sua vida para isso. Ele vai usar a minha vida para isso. Eu creio que esse texto de Ezequiel representa muito bem o que hoje nós estamos vivendo. O que hoje nós vivemos espiritualmente no mundo. Nós estamos vivendo, querido, um tempo de apostasia. Quando eu ouvia falar essa palavra, uns 30 anos atrás, mais ou menos, no tempo que eu me converti, que a gente estaria experimentando um tempo de apostasia. Eu ficava pensando assim, isso não vai acontecer no meu tempo agora, isso vai demorar para acontecer. Mas está acontecendo, querido. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. As pessoas estão apostatando da fé. As pessoas estão esfriando espiritualmente. As pessoas não têm mais vontade de ir nas igrejas. Agora que entrou esse negócio de bandeira preta e as pessoas não estão indo mais na igreja, não podem ir na igreja, tem muitos que estão bem felizes. Vou ficar em casa vendo televisão, nem veem os vídeos.
Nem veem as lives, nem assistem as lives, né? Depois eu vejo e acaba não vendo. Por quê? Porque estão apostatando da fé. E a palavra diz que o amor de quase todos esfriaria. Não queira estar nesse número, nessa condição de quase todos. Queira ser a exceção, que não vai esfriar. Queira estar entre os eleitos de Deus. Estamos vivendo um tempo de apostasia, um vale de mortos, cujos ossos chegam a estar sequíssimos por causa do pecado. Como para Ezequiel não havia chance de mudança diante do vale, talvez diante dos nossos olhos também não haja. Como para a nação de Israel tomada pelo cativeiro, não parecia haver chance. Não parecia haver esperança para nada. Talvez para nós não pareça ter esperança. Muitos dizem que esse mundo está perdido, né? E de fato está. Não podemos deixar de acreditar no Senhor e no seu domínio. Aquela nação de Israel pensava que Deus havia os abandonado. Pensava que Deus havia deixado de amá-los. Pensava que Deus não estava nem aí mais para eles. Mas Deus estava observando tudo. Para aquela nação de Israel, parecia que os maus, os piores do que eles, né, vamos dizer assim, haviam se tornado agora aqueles que estavam sendo usados por Deus para destruí-los, e não haveria mais esperança, porque Deus não estava mais nem aí. No entanto, Deus estava no controle de tudo. E mesmo naquele tempo difícil, mesmo naquele tempo de cativeiro, onde não havia luz para ninguém, Ezequiel estava com seus olhos bem abertos. Mesmo que muitos ali, ou quase todos, estavam apostatando da sua fé, da sua crença, Ezequiel estava cheio do Espírito Santo. E não só Ezequiel, como também Isaías, Jeremias, Daniel, seus amigos. Eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. Daniel e seus amigos estavam experimentando milagres no meio dos babilônicos. Todos os reis da Babilônia passaram. Passou Nabucodonosor, passou o seu filho, passou Dário, e passaram todos os reis. Daniel permaneceu até o reinado de Ciro, que foi o libertador de Israel. Todos aqueles reis que assolaram a nação de Israel foram mortos. Daniel esteve vivo até o final. E foi ele que escreveu: aquele que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Se você conhecer a Deus, querido, se você se envolver com Deus, se você tiver um relacionamento com Ele, se você buscá-lo avidamente, a vida dele estará sobre você. E você permanecerá até o final de todo o propósito dele na sua vida. E você terá uma vida avivada todos os dias da sua vida, como teve Daniel, seus amigos e todos os profetas que foram levantados pelo Senhor e andaram segundo a sua ordem. Não sabemos as intenções de Deus sobre avivamentos para nós, para a nossa nação. Não sabemos.
para o mundo? Não sabemos. Não sabemos se Deus deseja fazer isso nos nossos dias ou não. Mas isso não nos impede, querido, de buscarmos um avivamento pessoal para nós. Eu posso ser avivado todos os dias da minha vida se eu buscar o Senhor. Mesmo que eu não experimente nunca um avivamento em nível de nação, em nível de mundo, em nível de cidade, bairro ou qualquer outra localidade. Eu posso ser avivado o tempo todo. Precisamos de avivamento, queridos. Precisamos. Os nossos dias requerem um avivamento. E para isso, nós precisamos nos arrepender do pecado. O arrependimento é a grande marca do avivamento. Todos os avivamentos que já aconteceram em toda a história, eles produziram inevitavelmente o arrependimento nos corações. Se pode existir alguma coisa que poderíamos dizer que é irresistível a Deus, irresistível ao coração de Deus, segundo Davi, no Salmo 51, versículo 17, é um coração arrependido. Ele diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Precisamos de arrependimento, queridos. Arrependimento não emocionaliza. Jó 35:13 diz o seguinte: só gritos vazios, Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependimento vem da raiz da palavra metanoia, que significa mudança essencial de pensamento ou de caráter. Isso ocorre de dentro para fora. Tem a ver com mudar de rumo, mudar de percurso da sua vida. Aquele que pecava antes não peque mais. Arrependimento ocorre no profundo da alma. Às vezes parece até doer nas entranhas. É desejar nunca ter feito o que foi feito de errado, o que foi feito como pecado. A diferença entre Judas e Pedro, que a palavra diz que Judas teve remorso e que Pedro se arrependeu. Qual a diferença entre ter remorso e se arrepender? Ter remorso é quando aquilo, lá na nossa mente, no nosso senso de certo e de errado, diz assim: isso não foi legal o que foi feito. Mas lá no fundo você pensa assim: mas eu tive que fazer. Isso é ter remorso. Agora, arrepender-se é como Pedro, que após ter negado Jesus, quando aquela mulher pergunta para ele: mas eu te conheço, tu estavas com ele. Então Pedro diz: eu não conheço. Tu estás louca, eu não o conheço. Então ele ouve o galo cantar. E ele olha para os olhos de Jesus fitos nele. E ele sai dali. E ele chora amargamente. Arrependimento é chorar amargamente, como eu disse, você sentir lá dentro de você, nas suas entranhas, como se aquilo estivesse descendo na sua garganta como um fel. Isso é se arrepender. Jonathan Edwards foi alguém usado por Deus para causar um grande avivamento em sua época. Em seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, Edwards, após ter ficado 3 dias e 3 noites sem dormir e sem comer,
ele começa a pregar. O povo entra para o culto mostrando um espírito leviano ou mesmo de desrespeito com o pregador. Edwards, sem quaisquer gestos, encostado num braço sobre a tribuna, segurando o seu rascunho na outra mão, ele fala com voz monótona. Talvez sem eloquência, talvez sem homilética. Ele fala com a sua voz monótona, é o que conta a história. E ele discursa sobre o texto de Deuteronômio 32, versículo 35. Ao tempo em que resvalar o seu pé. Depois de explicar a passagem, ele acrescentou que nada evitava, por um momento, que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus. Que Deus estava mais encolerizado com alguns dos ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam no inferno. Que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador e pronto, com a permissão de Deus, a transformar-se em fornalhas de fogo e enxofre. E que somente a vontade de Deus, de um Deus indignado, os guardava da morte instantânea. Prosseguiu. Aí está o inferno, com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre as vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, seríeis destruídos e vos tornaríeis como a palha na eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno é mais ou menos como o homem que segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo durante um momento para deixá-lo cair depois. Deus está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se alguns de vós, com saúde e calmamente sentado aí nos bancos, passarem para lá antes de amanhã. Jonathan Edwards foi interrompido em seu sermão por gritos de desespero de pessoas que estavam ali, as quais tinham a nítida impressão que o chão ia se abrir e elas seriam lançadas, arrojadas diretamente para o inferno. Elas gritavam: Sr. Edwards, pare, por favor! Porque a impressão que elas tinham era exatamente isso que ia acontecer com elas. Por causa da pregação de um homem que falava, encostado sobre a tribuna, com uma mão com um rascunho sobre a outra mão, falando com voz monótona. Mas sobre ele estava o poder de Deus. Ele não precisava de artifícios humanos, nem de luzes, nem de fumaça, nem de pirotecnia, de nada para impressionar o seu auditório, porque na verdade ele não queria impressionar ninguém, ele queria profetizar segundo a ordem do seu Deus, que estava ali o impelindo a fazer. Porque ele estava avivado, porque ele estava cheio do Espírito Santo,
porque ele foi uma peça importante usada por Deus para fazer um grande avivamento na sua época. Nós precisamos desejar as mesmas coisas, queridos. Nós precisamos fazer as mesmas coisas. Nós precisamos nos posicionar da mesma forma, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Ele deseja que nós sejamos avivalistas em nossa época. Só assim nós poderemos ver a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação e o mundo sendo levados por um grande avivamento produzido pelo Senhor. Assim como homens como esse, você pode experimentar um grande avivamento pessoal. O avivamento pode não vir sobre a nossa nação, pode não vir para o mundo na nossa época. Mas se nós clamarmos, ele virá sobre nós. Se você clamar, ele virá sobre você. Vamos orar, queridos. Vamos ter um tempo de oração. Pai, nós te louvamos, Deus, pelo que ouvimos. Sabemos que é a tua palavra, Senhor, e não é palavra de homens, não é entusiasmo de homens, mas é o teu poder sobre nós. É a tua glória, Deus, que nos envolve, é a tua glória, Deus, que irresistivelmente nos ganha, Senhor, e nos domina, Senhor, e nos entorpece, Senhor, e nos deixa totalmente motivados no Senhor a agir segundo a tua ordem, Pai. Ah, Deus, nós queremos viver, Senhor, um grande avivamento em nossa época. Ah, como eu desejo isso, Senhor. Como eu desejo, Deus, que um grande avivamento venha em minha época, nos meus dias. Mas mesmo que isso não aconteça, ó Pai, em nível de cidade, estado, nação ou mundo, eu quero sim. E vou sim, em nome de Jesus, experimentar um grande avivamento na minha própria vida. Porque eu vou te buscar, Senhor, em todos os meus dias. Porque eu vou me arrepender dos meus pecados, porque eu vou abandonar os meus pecados e deixá-los completamente e me tornar o mais possível que eu conseguir, Deus, parecido com Jesus. Pai, perdoa a iniquidade, Deus, que está em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, Deus. Perdoa, Senhor, a maldade das nossas mãos, Senhor. Perdoa, Deus, os nossos caminhos errados, ó Deus, que trilharam os nossos pés, Pai. Nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Não com emocionalismo, mas com o nosso coração rasgado, Senhor. Como diz a Tua palavra, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasgamos os nossos corações na Tua presença, Senhor. E te pedimos, Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Faz-nos, Deus, nos arrependermos de fato e de verdade, Senhor. Produz, Deus, em nosso coração esse arrependimento genuíno, Senhor. É o que nós te rogamos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de cada um. Que tenhamos uma semana abençoada por Deus, cheia do seu Espírito sobre nós.
nome de Jesus. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará.